Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vocês já perceberam que ultimamente tem caído vários aviões de maneiras inexplicáveis? Vocês já perceberam que na maioria das vezes que tem um acidente aéreo, acontecem vários outros acidentes em seguida, às vezes na mesma semana, semana seguinte, no mesmo mês, o que torna tudo muito esquisito, muito bizarro. Esse ano, só no Brasil, a gente teve 20 acidentes aéreos e a gente ainda tá no começo de fevereiro. Fora os Estados Unidos, que também tiveram 4 acidentes aéreos só esse ano. E, gente, a gente tá falando do começo de fevereiro, novamente. Então, assim, é um número alarmante. E também teve um caso na Arábia Saudita que não chegou a ser fatal, mas um voo foi meio que atacado por pássaros e eles tiveram que fazer um pouso forçado. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre teorias da conspiração, porque a gente ama falar sobre isso nesse canal. Inclusive tem vários vídeos que eu falo de teorias da conspiração, como a Ilha das Cobras, eu falo que pode ter uma base do governo secreta ali. Também nos Montes Apalaches eu também falo isso. Tem várias teorias da conspiração que eu amo falar sobre isso. Então se você também gosta de teoria, você tá no vídeo certo, porque aqui a gente viaja horrores nas teorias. E já vou logo avisando, gente, nada do que eu disser aqui é uma verdade absoluta, nada é provado. São teorias baseadas em pessoas que vão atrás para pesquisar, assim como a gente que fica curioso para saber. Algumas pessoas vão atrás para pesquisar o que pode causar esse tanto de acidente aéreo. Então aqui só uma informação para vocês que esse é um vídeo puramente teórico. E quando for uma teoria minha, eu aviso pra vocês que é uma teoria minha baseada na teoria de pessoas que fizeram esses estudos. Bom, eu acho que assim como eu, vocês também ficaram curiosos pra saber se tem alguma ligação entre as quedas de aviões em dias próximos, semanas próximas. E aí, algumas pessoas que tiveram mais curiosidade ainda foram atrás pra pesquisar a respeito do que poderia ser, o que poderia ter causado essas quedas repentinas. A primeira teoria é baseada em especulações de pessoas que acreditam que existem buracos magnéticos que poderiam estar sugando as aeronaves de acordo com a posição da Terra. Então, tipo, um avião tá ali voando tranquilamente e tem um magnetismo muito grande em certa região da Terra que puxa esse avião e ele cai de maneira inexplicável, mas ao mesmo tempo como se tivesse dado pane no motor ou em alguma coisa ali elétrica. Então algumas pessoas acreditam que pode ser esse magnetismo, mas a gente não vai se aprofundar muito nessa teoria porque ela é mais complicada. A gente vai mesmo para as teorias da conspiração, que são as mais legais. E óbvio que a gente vai falar sobre grandes governos do mundo, governos muito poderosos. E vale lembrar de uma época em que o mundo esteve em uma guerra fria entre duas grandes nações. E pra quem não sabe, eles meio que competiam. Quem tem a melhor tecnologia, quem chega primeiro no espaço, quem tem mais dinheiro, quem tem mais isso, quem tem mais aquilo. E durante esse período, eles ficaram desenvolvendo novas tecnologias, novas armas, vocês entenderam, novas experiências ali feitas em pessoas e enfim, para que eles pudessem dizer que um tem mais poder do que o outro. E aí que eu vou entrar numa teoria de relações internacionais, mas eu juro que vai ficar fácil e eu vou só pincelar para vocês entenderem. E existe uma coisa chamada hard power e outra chamada soft power. Hard power é quando eles chamam um tipo de governo que ele ganha respeito das outras nações através do medo. Então, fala assim, olha, se você não fizer o que eu quero, eu vou jogar uma bomba em vocês, porque eu tenho uma bomba super poderosa chamada bomba nuclear. Ou então, se vocês não fizerem o que eu quero, eu vou soltar armas químicas, armas biológicas no seu território e isso vai acabar com a sua população. Então, hard power é o poder dessas nações através do medo. E o soft power é o poder através da diplomacia ou de ser aliado com outro país, que é o poder usado pelo Brasil, é o soft power. Ele não ameaça outros países, ele faz negócios, ele faz acordos de cooperação e tipo, eu vou te ajudar nisso, você me ajuda nisso, eu vou exportar isso pra você e você importa isso pra mim, num precinho camarada. Então, o Brasil usa o soft power. Só que nessa teoria da conspiração, a gente vai atrás de países que usam o hard power. Porque olha só como faz sentido e dá um nó na cabeça, mas faz
total sentido. Algumas teorias dizem que essas quedas de avião podem ser causadas por experiências desses grandes governos, por eles estarem desenvolvendo novas técnicas de atacar o inimigo. Ou seja, antigamente, na época dos grandes conflitos, a gente tinha as armas. Um avião atacava o outro e derrubava através das armas. Agora, eles estão desenvolvendo, segundo essa teoria, modos de derrubar o avião inimigo por outras formas. Tanto através de hackers, hackeando o sistema ali do avião inimigo e fazendo com que tenha uma falsa pane no sistema, derrubando o avião. Então, essa é uma das teorias, que são essas experiências feitas ali pelas nações inimigas. E também tem sobre a criação de novas armas que seriam feitas com laser ou micro-ondas, que você mira no avião inimigo e ele cai, né? Então seria meio que também uma falsa pane no sistema. Poxa vida, o avião caiu do nada. Não, seriam essas novas armas extremamente tecnológicas usadas para derrubar os aviões inimigos. Teriam também outras armas usadas para meio que embolar o sinal dos radares e fazer com que os pilotos fossem para lugares errados, ficassem meio desorientados e acabassem perdendo o controle da aeronave e o avião caindo. Eles dariam como falha humana, quando na verdade foram os radares que foram afetados por essa nova arma, que seria outra arma, que meio que embaralhava o sinal, daria um falso sinal. Então, tipo, o piloto tá seguindo aqui como se fosse um GPS, e aí esse GPS, tipo, muda como se tivesse sendo o caminho certo. E aí essa aeronave vai e colide com outra, e aconteceu isso nos Estados Unidos recentemente. Um avião de pequeno porte colidiu com um helicóptero, não sei se vocês viram, porque o espaço aéreo norte-americano, ele é o mais vigiado do mundo. Então, pra acontecer esse tipo de coisa, é meio suspeito. Só dá mais voz a essa teoria de que, opa, peraí, alguém pode ter embaralhado o sinal do GPS, feito com que os dois se chocassem. É uma possibilidade. E de novo aqui, não é nada provado, são teorias. Então pode ter acontecido uma coisa completamente diferente. Mas a gente tava falando aqui das teorias da conspiração. Outro método utilizado seria testes de pulso eletromagnéticos, que desligaria meio que o sistema dos aviões. Então eles estão testando algo ali sobre pulsos eletromagnéticos, o que tem a ver meio que com o magnetismo da primeira teoria, mas isso seria fabricado por pessoas. Na primeira teoria seria meio que uma coisa meio natural, meio tipo uma anomalia na Terra que causou esse magnetismo. Nessa teoria não, são pulsos eletromagnéticos fabricados justamente para derrubar aeronaves e não deixar nenhum tipo de vestígio ali técnico. Gente, outra teoria do governo, que assim, é simplesmente muito bizarra, é uma das mais bizarras, seria de usar a natureza como arma natural. Existe um programa, presta atenção, existe um programa de pesquisa atmosférica nos Estados Unidos que seria capaz de causar tempestades e perturbações eletromagnéticas. Então eles meio que criariam formas de formar tempestades e pulsos eletromagnéticos vindo ali da natureza que derrubariam um avião. Então assim, poxa, não foi ninguém que fez nada, não foi pane no motor, foi a tempestade. Então assim, é simplesmente genial essa criação. As pessoas acusam muito esse programa de pesquisa atmosférica dos Estados Unidos de poder ter causado um ou outro acidente ali de maneira natural. Outra teoria diz que na Área 51 o governo dos Estados Unidos desenvolve tecnologias de aeronaves ali, até mesmo aeronaves extraterrestres que ficam ali na Área 51, e quando são testadas, elas causam meio que uma interferência no sinal dos aviões, derrubando eles. E a respeito dessas novas tecnologias criadas na Área 51, seriam tecnologias inspiradas, né, baseadas em aeronaves extraterrestres. Eu sei, gente, essa teoria é muito louca, muito bizarra, muito viajada, mas em outras palavras seria o seguinte: na Área 51 tem aeronaves extraterrestres e o governo dos Estados Unidos que tá procurando inovar a tecnologia aérea deles, que rouba a tecnologia extraterrestre para criar novas tecnologias para o governo dos Estados Unidos. Eu acho que ficou claro. Uma coisa meio Vingadores. Lembra quando tem aqueles bandidos que roubam restos de coisas extraterrestres e começam a vender? Eu não sei se vocês lembram que até o Homem-Aranha que luta contra esses bandidos, que é até o pai da namorada dele, que é o chefão lá. Eu não sei se vocês lembram disso. Mas seria meio que isso.
roubando tecnologia alienígena para criar novas tecnologias. Então essa teoria ela é muito bizarra, tanto quando eles estão testando essa aeronave alienígena, quanto quando eles estão testando a nova tecnologia deles baseada na aeronave alienígena, seriam responsáveis por causar pulsos eletromagnéticos meio que sem querer ali, e todas as aeronaves que estão perto serem afetadas de alguma forma, tendo pane elétrica ou até mesmo caindo. Então não faz nenhum sentido, mas enfim, é uma teoria. E tem algo que dá força a essa teoria, que é a seguinte. Eu fiz um vídeo aqui contando sobre o desaparecimento de um avião da Malaysia Airlines. Eu vou deixar aqui nos cards pra quem nunca assistiu. É um vídeo muito bom. E tipo assim, esse avião, ele nunca foi encontrado. Ele desapareceu, era um avião comercial, um Boeing gigantesco, e ele simplesmente desapareceu e nunca mais foi visto. Dizem que o governo dos Estados Unidos tem informações sobre o que aconteceu, mas que ele não divulga. Então, essas informações são mantidas em sigilo até hoje, porque provavelmente uma tecnologia norte-americana ou uma tecnologia que tá dentro da Área 51 teria afetado esse Boeing e feito ele cair. Quando vocês assistirem o vídeo do avião, vocês vão entender o que eu tô falando, porque existem várias teorias a respeito do que teria acontecido com esse avião, porque primeiro, ele muda de rota, no meio do caminho, ele simplesmente muda de rota, e o piloto não fala nada a respeito, o que daria muita munição pra uma dessas teorias, que é aquela de meio que embaralhar o radar e fazer com que o avião vá pro lado errado, sem nem mesmo os pilotos saberem o que tá acontecendo, porque pra eles tá tudo certo, e o avião jura que tá indo pro caminho certo também, porque esses radares, né, seriam embaralhados ali. Então tem isso, ele muda de rota no começo, depois ele dá umas curvas esquisitas, ele simplesmente desaparece, ele perde contato com a torre. Então assim, acontecem muitas coisas extremamente suspeitas, vocês vão ver quando vocês assistirem o vídeo. Então, assim, é meio bizarro, o que explicaria muitas dessas teorias que eu tô falando pra vocês. E, de novo, são teorias, não tem nada provado aqui, então a gente tá viajando nas teorias mais bizarras e psicóticas que existem e que muita gente acredita, inclusive pesquisam e levam a vida inteira pra pesquisar a respeito de uma teoria específica. Então, assim, quem somos nós pra falar alguma coisa? E tem outra teoria que não tem nada a ver com o governo americano ou o governo de outro país, que fala sobre extraterrestres poderiam estar meio que rondando ali a Terra, vigiando a Terra, e essa aeronave deles causa uma interferência em aviões, principalmente aviões de pequeno porte, que foi o que mais aconteceu esse ano, foram aeronaves de pequeno porte, aviões, helicópteros. Então elas seriam mais suscetíveis a quedas por conta dessa coisa aí dos OVNIs, dos extraterrestres, que afetariam todo o sistema dessas pequenas aeronaves, o que explicaria várias quedas consecutivas de aviões, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Ele meio que estaria vigiando ali. Há quem diga que criações dessas novas armas que eu falei pra vocês, que é pra enfrentar o inimigo, né, através do hard power, há quem diga que essas armas, elas já existem, e inclusive elas estão sendo testadas pelos governos. Então, é óbvio que eles não vão testar no território deles, então eles testariam em outro território, ou seja, no Brasil. Eles estariam testando essa arma de longo alcance, teria afetado o espaço aéreo brasileiro. Então, eu nem sei se eu concluí, mas o hard power, soft power, eu entrei nesse assunto justamente para falar disso. A competição tecnológica deles estaria causando isso, tipo, eu vou fabricar novas armas que derrubem aviões inimigos sem eu precisar estar perto. Agora, uma teoria que não tem nada a ver com governos, armas e nada do tipo, é a teoria bíblica. Bom, algumas pessoas observaram, né, como eu disse pra vocês, as pessoas ficaram curiosas para saber sobre essas quedas consecutivas de aviões, aparentemente não relacionadas, essas quedas, e foram pesquisar na Bíblia. E aí acharam algumas passagens bíblicas que meio que explicariam essas quedas de aviões nos últimos tempos. No Apocalipse, quedas assim meio que inexplicáveis, que é o que está acontecendo. No Apocalipse fala-se sobre uma batalha entre Miguel e seus anjos contra Satanás e seus anjos, e que essa guerra aconteceria no céu e poderia afetar o espaço físico, né? Porque seria uma guerra que a gente não vê, mas que poderia afetar, sim, o nosso planeta, nossa dimensão. Diz o seguinte: houve então uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram. Mas estes não foram suficientemente fortes,
e perderam seu lugar no céu. Então, há pessoas que dizem que poderia ser essa guerra entre Miguel e Satanás que afetaria o espaço aéreo, então meio que derrubaria aeronaves de maneira inexplicável. Já outra passagem bíblica que as pessoas acharam em Gênesis diria sobre seres sobrenaturais que afetariam também os espaços aéreos. Eu, inclusive, já queria trazer um vídeo falando pra vocês sobre os Nefilins, e essa teoria fala sobre eles. Os Nefilins são vistos como aberrações porque são filhos de anjos com seres humanos. Assim, gente, nada é provado. Isso as pessoas dizem, mas nada é provado. E que esses filhos nasciam meio que aberrações, que se chamavam Nefilins, que eram gigantes. E aí, essa teoria que eu tô dizendo pra vocês, achada na Bíblia, é a de que esses Nefilins, eles têm poderes tecnológicos muito avançados que causariam essas quedas nos aviões. Eu não sei se ficou muito claro. E a passagem bíblica diz o seguinte: naqueles dias havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíam as filhas dos homens, e elas lhe deram filhos. Esses filhos são os Nefilins, tá? Metade humano, metade anjo. Então seriam aberrações aos olhos de Deus. Há quem diga também que em algumas passagens bíblicas, quando se refere a estrelas caindo do céu, ele meio que estava se referindo a aviões caindo do céu. Porque como não tinha essa tecnologia na época, eles não sabiam o que era um avião, eles tinham essas visões e escreviam o que eles viam. E como eles não sabiam o que eles estavam vendo, eles poderiam escrever que seriam estrelas caindo do céu, mas na verdade seriam aviões. Porque eles não sabiam o que era aviões. E aí diz o seguinte: o terceiro anjo tocou a trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Então há quem diga que essa estrela caindo do céu, na verdade, é um avião, que isso seria algo profético. Então seria meio que o apocalipse já tá acontecendo e o anjo tocou a trombeta e os aviões caíram. Então seria isso. Tá? Então essa seria a base bíblica que as pessoas encontraram, mas que na verdade nada é provado, como eu disse pra vocês. E eu só sei dizer algo: eu fiquei chocada com essas teorias, porque algumas fazem muito sentido, outras não fazem sentido nenhum, mas que é bizarro, gente. Um avião cai e aí alguns dias depois cai outro avião, aí passa alguns dias, cai outro avião. Isso é muito esquisito. Até porque não é uma coisa que acontece sempre, como tipo um acidente de carro que acontece todos os dias, várias vezes por dia, em várias partes do planeta. Um acidente de avião é uma coisa assim considerada rara. A maneira mais segura de viajar é em um avião, então assim, é uma coisa que não é normal um avião cair. E aí caem vários de uma vez. E não é a primeira vez que isso acontece. Outras vezes que aconteceram acidentes aéreos, tiveram outros acidentes em seguida, e aí cessa, fica vários anos sem acontecer, e aí vem de novo vários acidentes aéreos. Isso meio que chamou a atenção das pessoas, tipo, o que tá acontecendo? Por quê? Tem uma explicação científica? Tem uma teoria da conspiração? Teoria da conspiração sempre teve, sempre terá. E eu peguei as mais normais, vamos dizer assim, porque a gente sabe que um governo tá sempre tentando competir com o outro, e quanto mais poder bélico, ou seja, poder de arma, de ameaça você tiver, mais coisas você consegue. Afinal, você ameaça o seu inimigo e fala assim: eu vou te destruir, literalmente, porque eu tenho uma arma que é capaz disso, uma arma que é capaz daquilo. E o seu inimigo tem que fazer tudo o que você quiser, caso ele não tenha uma tecnologia igual. Então, a gente viu muito isso na Guerra Fria, inclusive depois da Guerra Fria, que foi quando a gente ficou sabendo sobre experiências e armas criadas naquela época. Inclusive, muita coisa a gente ainda não sabe, é mantida em sigilo pelos governos. E enfim, se estourasse uma terceira guerra hoje, com a mesma proporção das primeiras, a gente veria armas que a gente ficaria chocada. Fala, meu Deus, eu nem sabia que existia esse tipo de coisa. Então, assim, é uma teoria aceitável, porque a gente sabe que esses governos estão desenvolvendo novas tecnologias bélicas a cada dia. É genial você ter hackers capazes de derrubar um avião, ou até mesmo ter uma arma que solta pulsos eletromagnéticos que derruba um avião e que parece que foi uma falha mecânica. Ou outra arma
que faz com que os radares fiquem confusos e guiem o avião para o lugar errado. Mas a gente não sabe se existe. Mas eu acredito que tem sim alguma verdade nisso tudo aí, entendeu? E bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa aqui nos comentários se vocês têm mais teorias, no que vocês acreditam. Assiste os vídeos que eu coloquei aqui nos cards, que são vídeos muito importantes. Inclusive, na comunidade, eu pedi para vocês me mandarem lendas urbanas da sua cidade, do seu estado, que eu vou fazer um vídeo contando sobre lendas urbanas de estados brasileiros. Algumas pessoas já me enviaram por lá e outras já me enviaram pelo Instagram. Conta aí se tem alguma lenda urbana bizarra na sua cidade, que é pouco conhecida. Eu vou amar e vai ficar bem legal. Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, e seguir no Instagram, no TikTok. E a gente se vê no próximo vídeo.